Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui está em pequeno grupo da nossa igreja? Pode baixar. Quem não está? Ok. Você que não está, eu vou desafiar você a escrever teu nome aí num papelzinho. E no final do culto você vai me entregar. Ou para mim ou para o pastor Márcio. Ó, eu quero um PGM. Porque é muito bom. Nós estamos reunidos. Quem está em PGM, essa semana, deve ter estudado. Você não vai estudar, a minha célula é amanhã, né? Vamos estudar amanhã um roteiro sobre corrupção. Mini corrupção, macro corrupção. E quando nós vamos estudar um roteiro sobre corrupção, nos leva uma reflexão a nós mesmos. E muitas vezes nós vivemos numa sociedade onde nós começamos a agir, e algumas das nossas ações geram consequências, e às vezes nós estamos agindo contrário à palavra de Deus, e as consequências elas acabam vindo, elas acabam fazendo parte do nosso dia a dia sem nós percebermos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, basicamente sobre como que as decisões geram consequências, as decisões decorrentes de uma tentação. Já ouviu, não sei se vocês já tiveram, possivelmente sim, muitos de vocês, tomaram uma decisão errada, e aí depois, a hora que você vê as consequências, dá vontade de voltar e fazer de novo, né? Já passou por isso? Hoje fiquei até sem almoço, passei o dia inteiro num tribunal, uma doideira, mas eu estava vendo uma imagem, e parece que ocorreu um acidente, eu não peguei bem a reportagem, mas ocorreu um acidente no Pará, com uma embarcação, alguma coisa assim, e eu via uma mãe chorando e falando assim, a hora que ele começou a afundar, era mais ou menos isso, eu tentei colocar o colete salva-vidas, mas não deu tempo. Então, aquela mãe estava chorando a morte da filha, porque na embarcação tinha colete salva-vidas, mas ela decidiu não colocar, porque já estava confiante que aquele trecho possivelmente nunca ocorreria um acidente. E muitas vezes, e talvez ela pode ter tomado uma decisão sozinha, ou talvez foi na onda. O pessoal veio, não precisa colocar isso aí não, isso é bobagem. E não coloca. E muitas vezes, nós tomamos algumas decisões induzidos e até cedendo a uma tentação, e essas decisões têm consequências. Eu lembro quando eu tinha 12 ou 13 anos, eu me converti aos 23 anos. E eu tinha uns 12, 13 anos, e eu estava fazendo, na época, quem veio da origem católica, eu fiz a primeira comunhão e estava fazendo a crisma. E a crisma ia terminar com um retiro. E aí, esse retiro, eu tinha que levar um lanche. E meu irmão, no dia anterior, meu pai falou, vai lá e compra um cachorro-quente para ele levar amanhã. Aí meu irmão pegou um cachorro-quente no dia anterior e trouxe para mim comer no outro dia, meio-dia. E aí eu fui para esse retiro, e daí no final da tarde ia ter um casamento de uma prima. E aí eu acordei atrasado e saí sem café. Chegou no horário do almoço, eu fui comer aquele cachorro-quente que estava estragado. E eu não comi. E aí eu saí 5 horas, ia ter o casamento da minha prima, e eu fui lá para a casa do meu tio, onde estava fazendo um churrasco lá. Aí chegou um primo meu e falou assim, vamos lá pedir para o tio uma jarra de, nem sei como é que era, uma mistura lá de cachaça com não sei o quê. Eu, bobinho, falei, vamos embora. E aí nós escondemos atrás de um carro lá e começamos a tomar aquele negócio, e eu não sabia o que ia acontecer. Mas eu passei tão mal, e o pior não foi só passar mal. No outro dia ia ter o almoço na casa do meu tio, e todo mundo olhava para mim, é aquele ali, que fez toda aquela algazarra. Eu não lembrava mais de nada. O meu primo me induziu, hoje eu sou abstêmico há muitos anos. Eu não coloco álcool na minha boca, isso aí para mim é algo que eu sou totalmente favorável à abstemia mesmo. Porque isso é uma maldição que Satanás tem usado para escravizar muitas pessoas. O meu sogro era alcoólatra, a minha esposa, a família dela sofreu muito com o alcoolismo. Mas eu tinha 12, 13 anos e eu caí na armadilha. E dá-lhe chá de boldo. Quem já tomou chá de boldo aqui?
Olha aí, ó. Mas é um bando de bebum mesmo, né? Brincadeirinha. Mas assim, chá de boldo era a receita da família, mas eu passei uma vergonha, eu falei assim, nunca mais coloco álcool na boca. Acabei colocando depois ainda, até me converter. Aí depois, quando Deus restaurou minha vida, eu falei, agora não mais mesmo. Mas sabe, algumas decisões, quando nós somos tentados, às vezes somos induzidos a agir pelo impulso. E quando nós agimos pelo impulso, cedendo à tentação, nós temos as consequências, porque as nossas atitudes têm consequência. Se você age de acordo com a palavra de Deus, você certamente terá a resposta à honra de Deus, fruto da obediência. Mas se você decide agir contrário à palavra de Deus, as consequências também vêm na mesma linha. Então, o grande desafio que nós temos hoje em dia, e eu coloquei como o tema da mensagem de hoje, vencendo as tentações, e nós vamos entender como nós podemos vencer as tentações, aprendendo com o Mestre. Porque o nosso Mestre, nosso Jesus, o nosso Salvador, foi tentado. E Ele venceu a tentação, e Ele nos deixou alguns ensinamentos com essa tentação. E nós podemos, dentro dessa história, tirar vários ensinamentos. E eu tentei pensar ali 2 ou 3 ensinamentos que vai nos ajudar a olhar como é que está a minha caminhada. Algumas tentações hoje não eram comuns há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Possivelmente o meu avô, o meu bisavô, ele não tinha problema com pornografia na internet, porque não tinha internet. Possivelmente, meu avô, meu bisavô, moravam no sítio, lá no interior do Rio Grande do Sul, lá em Maximiliano de Almeida. Possivelmente, ele não teve muito problema com corrupção, porque eles moravam na fazenda, eles plantavam, eles vendiam e tal. Talvez não tivesse tantas consequências da corrupção. Talvez ele não era tentado a fazer um gatonete. O pastor Silvado falava na pregação, na mensagem de domingo, que na casa da mãe dele, um condomínio de classe média alta, de repente tinha um gatonete lá. Porque começou a dar problema na internet ali da mãe, e ele foi ver, realmente o problema não era os cabos, e sim alguém que estava roubando a internet. Então, é muito interessante. Tem esses videozinhos que aparecem aí na internet, né? Às vezes o pessoal vem aí, e tem uma pegadinha de um cara que vai reclamar com o vizinho porque a internet não está funcionando bem, né? Puxa, estou usando a internet que não está funcionando bem, não. Dá um jeito aí, melhora essa, né? Porque está me atrapalhando. E eles fazem uma pegadinha assim, mas que tem um fundo de verdade, porque as pessoas hoje olham e elas cedem às tentações sem perceber que existem consequências, e essas consequências, muitas vezes, são consequências de morte. Muitas vezes, são consequências que geram morte emocional, morte espiritual, e destrói relacionamentos. Às vezes, um impulso numa decisão, influenciada por alguém, pode gerar consequências desastrosas. Vamos abrir lá nossas Bíblias lá em Mateus. Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus, do versículo 1 ao 11, que ele vai trabalhar é uma passagem que relata a tentação de Jesus. E nós vamos tentar tirar alguns ensinamentos e aplicar para nossas vidas hoje. Quando nós lemos a palavra de Deus, o maior desafio é nós entendermos, por exemplo, aqui de Gênesis e Apocalipse, dessa palavra, toda ela é palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Toda ela é palavra de Deus. Certo? Os autores que escreveram as Escrituras, eles foram todos inspirados por Deus. E como palavra de Deus, quando você lê um texto, o teu desafio é tentar tirar o princípio desse texto. Você tira a verdade eterna desse texto. O que esse texto está dizendo como uma verdade para a sua vida. Verdade eterna, e aplica para a sua vida. Então nós vamos tentar, já passou mais de 2000 anos, mas nós vamos ver que esse princípio que Jesus nos deixa aqui, é uma aplicação prática para nós hoje. E nós podemos olhar para nossas vidas hoje e ver como é que nós podemos vencer sim as tentações, os desafios, e tomar cuidado com as nossas decisões impulsivas, influenciadas por pessoas, influenciadas por uma oportunidade, influenciada por alguma situação
que desagrada a Deus. Vamos ler lá. Então, Mateus 4, nós vamos ler do versículo 1 a 11. Se você está vindo nesse culto sem a Bíblia, aí você usa a desculpa que o celular tem a Bíblia, quero desafiar você a trazer a Bíblia, certo? Nós precisamos estudar a palavra. A palavra, ela é viva, ela nos ajuda a viver melhor, ela nos ajuda a sermos mais felizes, porque a palavra de Deus edifica nosso coração, certo? Então vamos lá. O que diz lá no texto? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Esse texto, ele traz alguns ensinamentos que nós podemos retirar a partir de uma experiência onde Jesus ele é tentado. Jesus nunca pecou. Jesus, quando ele esteve entre nós, ele viveu entre nós 33 anos, e ele era 100% homem e 100% Deus. E como homem, ele teve fome, como homem, ele chorou, e ele era homem, e por isso que, quando nós caminhamos pela vida, nós não temos justificativa a carne é fraca. Porque isso é uma grande desculpa, uma grande muleta, para você justificar e racionalizar o seu pecado. Quando nós vamos lá em 1 Coríntios 10, 13, o texto vai falar assim: não sobreveio a vocês tentações que não fossem comuns aos homens, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhe providenciará o escape. Queridos, não tem justificativa. E quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver primeiramente um conceito amplo. Como é que Satanás ele tenta enganar a Jesus? Tentar Jesus. Através da palavra. Sabe quem conhece a Bíblia? Possivelmente mais do que você? Satanás. Por isso que quando você acha que você está se dando bem, você tem que pensar se você está realmente no centro da vontade de Deus. E eu gostaria de fazer uma reflexão sobre esse texto, trazendo alguns princípios aqui. Quando nós vamos ver ali no versículo 3 e 4, veja ali, o tentador aproximou-se e disse: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. E a tentação apresentada aqui para Jesus, ele vai trabalhar uma fraqueza física. Ele pede para, transforme essa pedra em pão. Jesus tinha poder para transformar? Sim. Só que, qual que é o princípio que nós conseguimos tirar dessa passagem? Essa tentação, ele trabalha o sentido de suprir uma necessidade física. Então, Jesus estava em jejum. Ele estava com fome. Se ele era 100% homem, ele estava com fome. E, de repente, transforma essa pedra em pão. E você vai matar a sua fome. Satanás buscou uma fraqueza de Jesus. Quando nós falamos das tentações da carne, normalmente, Satanás vai buscar nas suas fraquezas. Ele não vai tentar buscar numa área que você é forte. Ele vai tentar numa área que você é fraco. E por isso que nós precisamos sondar o nosso coração, estar esperto com as armadilhas de Satanás nas áreas de nossa fraqueza. Se você tem um problema na área da sexualidade, da imoralidade sexual, Satanás vai tentar te tentar nessa área. E você precisa
ter estratégias para fugir, para não deixar isso ser alimentado. Usar um exemplo de alguns mentores da Bíblia, como José, que quando ele foi tentado, ele pegou e picou a mula. Eu não vou dar mole aqui não. Essa mulher de Potifar aqui, ela vai querer, e daqui a pouco eu caio. Entende? Então, se você tem um problema com vício, e você está há 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem usar uma droga, sem fumar, sem beber, sabe o que você deve fazer? Fugir. Se tem um grupinho lá que está reunido e está tendo cigarro lá, eu vou fugir. Eu não chego até lá. Não, eu já estou forte, eu já estou há 2 anos sem usar. Queridos, Satanás vai tentar agir na sua fraqueza. Ele tentou agir na fraqueza de Jesus. Ele vai falar ali em transformar pedra em pão. Imagine você numa churrascaria. Quem gosta aqui de uma boa carne? O pessoal gosta aí? Para gostar de mais carne do que eu, é só o meu filho. O Nicolas, ele... rapaz, vamos para a churrascaria. Se bobear, ele quer ir para a churrascaria todo dia. Mas, daí você vai naquela churrascaria, que é rodízio. Daí você fala assim, já que eu estou pagando, deixa eu mandar ver. E vai descendo. E vem. Daí no final, tem mais. E vem mais. E vem mais. Aí daqui a pouco, não cabe mais nada. Não, mas ainda tem aquele abacaxi com canela. Olha, o pessoal aí gosta. Né? Um abacaxizinho com canela, mas tem aquele queijinho assado. E aí... abacaxi digestivo, né? E aí come, pede um refrigerante diet. Uau! Né? Para aliviar o peso na consciência. Daí você termina. Aí vem a conta, você paga a conta e está assim, que não consegue nem andar direito. Daí você sai lá fora, a hora que está chegando no carro, em 3 minutos você está chegando aqui na igreja. Chega aqui na igreja, aqui tem uma barraquinha aqui com um espetinho de carne, com aquele cheirinho. Aí você chega assim, olha aquele espetinho, vai dar vontade de comer? Você está... É a sobremesa, é? Sobremesa? Não vai dar, porque você já está satisfeito. Agora, de repente, você se envolveu num jejum aqui na igreja, né? Um dia inteiro de jejum, 24 horas, jejum, oração. Aí você está chegando na igreja, daí está aquele churrasquinho com aquele cheirinho, aquela fumacinha. O pessoal tem a estratégia ali que ele joga uma aguinha, tal. Uau! Aí começa a molhar a boca, né? Então, queridos, o que acontece? Qual que é a ilustração aqui? O que isso nos mostra? Quando a gente está satisfeito, quando a gente não tem problema, quando a gente não tem uma necessidade de suprir a carne, dificilmente vai vir uma tentação nessa área. A tentação vem na sua fraqueza. Você precisa estar esperto para identificar a sua fraqueza e racionalmente você se proteger. O que Jesus fala aqui quando ele é tentado? Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o que Jesus está dizendo aqui? Nós não devemos ter em mente que nós estamos aqui para suprir as necessidades da nossa carne. Porque existe uma dimensão maior do que simplesmente essa vida onde eu preciso, sabe, agora eu preciso ser feliz, o importante é ser feliz, se é homem, se é mulher, se a mulher vira homem, se o homem vira mulher, não tem problema, o importante é ser feliz. Agora tem um poliamor, então eu vou e agora é 2 casais com 2 casais, e agora tem swing, não sei o quê, o importante é ser feliz, o importante é suprir a necessidade da carne. Mentira! Isso é uma grande mentira satânica, que tem escravizado muitas pessoas. Muitas pessoas. E quando nós olhamos a saída de Jesus aqui, ele diz claramente que quando nós estamos diante de algo que visa atender a necessidade da nossa carne, e diante disso nós temos que olhar para a palavra, e a palavra diz que é para fazer o contrário, eu devo seguir o que a palavra diz, porque a minha decisão terá consequência. A minha decisão terá consequência. Muitas pessoas perdem esposa, perdem família, porque decidiu ceder à tentação da carne e ter 30 minutos de prazer.
Muitas pessoas perdem a vida, perdem a saúde, pegando doenças graves, porque decidiram viver uma vida boêmia. As decisões têm consequências, e as tentações estão aí, tentando nos puxar para o buraco. Nós precisamos andar espertos, para não ceder às tentações. A palavra de Deus nos diz que, lá em 1 Pedro 5,8, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, procurando a quem possa devorar. Só jogando as tentações ali, ó. Vai nessa. Se julgue autossuficiente, que você vai cair. Quando nós seguimos no texto, esse primeiro ensinamento, Satanás tenta trabalhar a carne ali de Jesus e ele não tem êxito. E aí ele continua, e ele coloca um outro desafio para Jesus. Veja ali no versículo 5. Então o diabo levou uma cidade santa, colocou na parte mais alta do templo. Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. E ele cita a Bíblia, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em nenhuma pedra. Isso aí está lá em Salmo 91. E ele cita o Salmo 91 para Jesus, e fala assim: se jogue daqui, dê ordem aos anjos. E o que ele está tentando trabalhar aqui? A tentação aqui, ela vai trabalhar duas coisas que eu consigo identificar. Primeiro é pôr Deus à prova. Como Jesus, ele responde ali no versículo 6, no 7, ó, também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Ele vai trabalhar o Deus à prova. Mas só que a tentação que ele apresenta para Jesus tem a ver também com poder. Ele falou assim: dá ordem, você é poderoso, dá ordem que os anjos vão te segurar. Queridos, quantas pessoas têm caído porque insiste em busca de poder? Seja dentro do lar. Você tem disputado o poder dentro do seu lar, com a sua esposa, com o seu marido? Quem pode mais? Quem está mais certo? Quem está ganhando mais? O uso equivocado de poder gera destruição. Quando você assume um cargo de poder, uma função de poder, o orgulho acaba dominando e acaba te destruindo. Então, muitas pessoas têm realmente experimentado destruição dentro do lar, porque a todo momento que eles estão diante de uma encruzilhada e eles podem decidir aí pelo caminho do amor, eles decidem pelo caminho do poder. E quando eles vão pelo caminho do poder, eles se quebram. E quando nós olhamos o pôr Deus à prova, que é uma outra dimensão, é a dimensão que o texto está trazendo aqui, Jesus respondeu no sentido de não pôr Deus à prova. Em 1 Coríntios 10, 9, ele vai trazer esse pecado de não pôr Deus à prova, como um dos pecados que o povo de Israel não entrou na terra prometida. Ou seja, isso já é antigo. E quando nós pensamos em pôr Deus à prova, é quando nós tentamos usar equivocadamente o poder de Deus. Quando nós queremos usar isso com a motivação errada, quando eu tento testar, quero ver se Deus é poderoso mesmo, quero ver se Deus pode todas as coisas mesmo, e eu começo a questionar todo o poder de Deus, eu começo a andar pela vida, certo? Tropeçando na minha própria arrogância, no meu próprio orgulho, eu começo a testar irresponsavelmente as promessas de Deus dessa palavra. Deus prometeu. Essa semana eu conversava com uma jovem que está tendo uma oportunidade nova de um trabalho. E ela estava preocupada porque aquele trabalho ia gerar realmente uma mudança significativa na sua vida, na dinâmica da sua vida. E ela falou assim: mas sabemos que todo o pecado, toda a porta aberta por Deus, toda a bênção de Deus não gera... Quem? Não gera? Dor. Eu falei assim: não gera dor, depende de como você vai receber e administrar essa bênção.
porque eu já vi muitas bênçãos se transformar em maldição. Deus orou, Deus abriu as portas, e aquela grande bênção se tornou uma grande maldição. Decisões com consequências. Você tem colocado Deus à prova? Você tem tentado disputar poder? Quando essa tentação que Satanás coloca, ele coloca assim, ó, dá uma ordem aqui, se joga aqui, dá uma ordem para os anjos virem, né? Eles vão vir que nem um super-homem. A sonoplastia está bom, né? Mas, queridos, quando nós olhamos esse texto, certo? O Senhor Jesus nos alerta com relação ao nível de envolvimento que Satanás tenta nos conduzir. Você acha que esse pessoal que está preso por corrupção, tal, eles já começaram ganhando milhões? É claro que não. Ó, vem aqui, eu vou te dar isso. Você vai ganhar aquilo. Daí faz mais isso que eu vou te dar isso. E um abismo foi puxando outro abismo. E eu vou colocando Deus à prova. Quem não lembra das pessoas recebendo dinheiro de corrupção lá em Brasília e orando, agradecendo a Deus? Queridos, isso é insanidade. Isso é insanidade. Eu estou colocando Deus à prova mesmo. Eu quero que Deus me abençoe no meio da corrupção. Eu quero que Deus me abençoe no meio da corrupção. Eu quero que a minha empresa dê certo, mas eu continuo não emitindo nota de tudo. E eu continuo sonegando imposto, mas o governo realmente o governo rouba mesmo. Mas isso não é justificativa para você não fazer a sua parte. Porque a tua lei, ela passa pelo crivo de Deus. A lei que nós vivemos da justiça brasileira, existe uma lei maior. E quando nós colocamos Deus à prova, e quando nós negligenciamos o uso das bênçãos que Deus tem nos dado, nós estamos simplesmente expostos a tentações e consequências. Queridos, e quando nós continuamos no texto, veja ali no versículo 8, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo no seu esplendor e disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Hoje fui cortar o cabelo, não sei se vocês perceberam, eu ia pregar hoje, falei, vou cortar o cabelo. E eu estava lá e o meu cabeleireiro, né, já é anos, né, daí ele estava lá lavando meu cabelo, mas eu estou com uma dor nas costas, tentei tudo, já fui médico, foi isso, foi aquilo, agora só falta ir num pai de santo. Eu falei, rapaz, está doido, é? Você está doido? Não, porque não tem mais saída, certo? E Satanás é tão sujo, que é capaz de ir no pai de santo e ser curado. Porque Satanás, ele é enganador. Mas só que aquela cura, naquele momento, gera uma prisão, e gera uma escravidão. Satanás, ele apresenta algo que parece ser tão bom, mas que por trás disso, escraviza e aprisiona. Quando a resposta de Jesus aqui foi extraordinária, porque não tinha como não ser, né? Não tem como Jesus dar uma resposta que não seja extraordinária. Mas ele fala ali, retira-se Satanás. Talvez você vai ter que falar, retira-se Satanás. Essa tentação, sai de mim. Poxa, eu estou querendo fumar, sai de mim, Satanás. Eu estou querendo usar droga, sai de mim. Eu estou querendo ir para a pornografia, sai de mim. Eu estou querendo levar vantagem lá da empresa, sai de mim, Satanás. Talvez essa vai ter que ser a sua resposta. E aí, adora o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Muitas pessoas vivem escravas hoje, porque um dia decidiram fazer um pacto com Satanás. Decidiram fazer pactos com Satanás. Mas quando nós acordamos
tiramos as vendas e conseguimos enxergar a verdade. A verdade nos liberta. A verdade nos liberta. Nessa caminhada pastoral, muitas situações eu já vi de pessoas que fizeram pactos consagrando filhos, consagrando empresas, consagrando tudo, certo? E tudo isso gerava uma grande escravidão. E às vezes a pessoa está escrava e não sabe por quê. A pessoa fica escrava de pactos que fizeram com Satanás para ter prosperidade. Quantas pessoas aqui já colocaram moedinha debaixo do Buda e colocou ele de costa para a porta? Quantos aqui colocou elefantinho, não sei das quantas, certo? Essa prática nada mais é, você não percebe que é uma escravidão. Quantos aqui já colocaram fitinha vermelha no carro para quebrante? Uau! Para não bater o carro. Pactos, pequenos pactos. E tem os grandes pactos. Consagrações grandes. Lembro de uma jovem que chegou na minha sala e ela tinha sido consagrada quando pequena. A uma santa. E ela ficou endemoniada. Foi muito interessante ajudar ela a enxergar a verdade. E ela estava com medo. Porque embora não tenha sido ela que fez a consagração, foi a sua mãe. Mas ela ainda tinha as consequências. Então, queridos, quando nós vimos aqui a idolatria, também é um dos pecados que impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida. Mas Jesus, ele reage à idolatria. Satanás tenta trabalhar o ego e a cobiça, oferecendo reinos para que Jesus se prostrasse diante dele. Mas Jesus nos deixou um exemplo. Nós devemos buscar a Deus e somente a Deus. O testemunho da Gia é muito claro. As pessoas olham e falam assim, depois que começou a servir esse Deus, começou a dar tudo errado. Pessoas emprestando bocas para Satanás, para tentar roubar a alegria da verdade. Mas quando a verdade está plena no coração, a Gia tem experimentado que, perseverando no Senhor, ela vai ser vitoriosa sim. Perseverando no Senhor, Deus vai restaurar sim. Tudo que Satanás tentou roubar, será restaurado para a honra e glória do Senhor. Por quê? Porque é isso que Jesus nos diz. Olha aqui a parte final. Extraordinário. Então o diabo o deixou. E os anjos vieram e o serviram. Queridos, quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. Que privilégio obedecer a Deus e ser servido o banquete de Deus com os anjos do Senhor. Eu não sei como você tem caminhado, eu só sei que Deus é um Deus que nos quer ver plenamente íntegros e transparentes na presença dEle, vencendo as tentações desse mundo e podendo ser servido com o banquete espiritual do Senhor. Queridos, não abra mão da honra de Deus para a sua vida. Não vale a pena. Não vale a pena. Jesus nos mostrou que é possível sim vencer toda e qualquer situação, toda e qualquer tentação. Ah, pastor, eu não consigo deixar de ver aquela pornografia. Coloca o seu filho uma faca no pescoço para ver se você vê a pornografia ou não. Olha a pornografia que eu corto o pescoço, um daqueles Boko Haram lá. É claro que você não vai olhar. Então o problema não é que você não consegue, o problema é que você não quer. Precisa ter decisão, postura para servir ao Deus, o único Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.